Olá, queridos, boa noite. Vamos continuar, né? Fizemos a nossa oração com vocês e vamos continuar. A minha proposta nesta noite, como nós já falamos com os irmãos que tiveram na aula, tiveram agora no Zoom, aqueles que puderam entrar, eu vou falar tudo que nós falamos com eles ali e vai ficar disponível também aí para os irmãos, como já estão acessando. O que nós precisamos pensar hoje para poder nós aprofundarmos mais nas lições sobre os profetas, né? Que eu acredito também que vai ajudar também nas aulas que os irmãos vão apresentar. Eu vou aprofundar na próxima aula a questão do profeta Ezequiel, né? Mas antes de caminhar um pouco mais, eu preciso rever algumas coisas que podem ser importantes para a gente não se perder e a gente não se esquecer. São informações importantes e acredito que essa linha do tempo que nós vamos apresentar agora pode ajudar muito a gente. Então, licença. Vamos começar então. Vocês já estão vendo, né, queridos, que nós estamos começando entre as datas de 840 a.C. com o profeta Obadia. Quer dizer, os livros que tem disponível na nossa Bíblia não estão em ordem cronológica. E vocês já vão perceber pela linha do tempo que está ali, a começar de Obadia, que na nossa Bíblia está lá na frente, na verdade ele fica um pouco atrás, até que vocês vão ver aqui no próximo slide, e aí a Jeremias está na frente. Porque nós temos dois eventos que são importantíssimos, que são assim fundamentais para compreender a posição, localização da mensagem desse período do profetismo em Israel aí nessa época, né? E eu acredito que vai ajudar também nos localizarmos e entender alguns elementos, né, do contexto de suas mensagens. Vamos começar com Obadia. Na verdade, eu vou apenas citar e falar alguma coisa e depois vamos estar aprofundando nas aulas, tanto o que nós estaremos ministrando, como também os irmãos daqui a alguns dias. Então, assim, Obadia está em 840. A mensagem desse profeta, como os demais, está relacionada em outro livro da Bíblia, como em 2 Reis. Também tem Crônicas também. Então, tanto Crônicas como Reis são livros que vão fazer essa correlação com as mensagens dos profetas. Então, vai ser importante a gente sempre procurar o fundo histórico através de Reis e Crônicas, para entendermos melhor a mensagem dos profetas. E aí nós temos embaixo qual a mensagem do profeta, o julgamento de Edom, e ele na verdade direcionou para os reis Jorão, Acasias, Atalia e Joás, que são reis do sul. Deixa eu falar essa questão do sul. O S ali é sul, N norte. Por quê? Antes de Obadia, ainda temos mais alguns profetas, que são Elias e Eliseu. O que acontece? É porque aqui é um tempo um pouco mais diferenciado. Esses profetas já têm uma certa impressão de que aguarda algo desastroso para Israel. Então eles vão alertar o povo, vão chamar arrependimento, já vão estar prevendo, na verdade, para o povo um tipo exílio, uma opressão de um povo estrangeiro, né? E aí então alguns profetas vão falar dentro do exílio, antes do exílio, depois do exílio. Essa linha do tempo vai nos ajudar a isso. No caso de Elias e Eliseu, eles foram direcionados ao Reino do Norte, mas de uma certa forma ainda não tinha essa percepção do exílio, digamos assim. Mas vamos aprofundar mais essa questão com o tempo. Vamos entender agora essa questão do reino dividido. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Essa história do reino dividido, que veio na verdade o quê? Reino do Norte, Reino do Sul. Estão registrados em Reis e também Crônicas, e muitos livros proféticos estão dentro deste período. Mas não existem muitas informações históricas, né? Porque na verdade são apenas mensagens
basicamente mensagens dos profetas direcionadas ao rei, aos reis e ao povo. A questão histórica, né, a nível de detalhes e informações de datas, e nesse aspecto vocês vão para Reis e Crônicas. O reino dividido ele começou com Roboão, filho de Salomão, no poder. Então quer dizer, tivemos 3 reis de um reino que estavam unidos: Saul, Davi e Salomão. Só que depois de Salomão houve um grande problema. O seu filho Roboão, ele quis, né, na verdade, oprimir o povo. E por conta disso, através de impostos e tal, houve essa divisão: 10 tribos norte, 2 tribos no sul. Chamada norte Israel, capital Samaria, e sul 2 tribos, chamada Judá, capital Jerusalém. Então, os reinos de Israel e de Judá. Este período terminou com a queda dos 2 reinos, o período que é do reino dividido. O reino de Judá caiu sob o poder da Babilônia mais de 100 anos depois da queda de Israel. Então Israel, o reino do norte, caiu primeiro, depois o reino do sul. O estudo do reino é um pouco confuso para quem está começando, né? Pela questão da ordem cronológica e da lista dos reis e dos profetas nos reinos, né? Então, é um tempo assim que é preciso a gente se localizar numa linha de tempo para facilitar a nossa compreensão. Quando eu falo da questão do exílio, então, esse período que vamos destacar hoje, mais ou menos, ele começa já sendo o povo de Deus como reino dividido, norte e sul, e vai seguindo até chegar, na verdade, passa pelo exílio e a promessa de restauração, quando nos últimos profetas que vamos mostrar, eles já estão direcionando sua mensagem para aqueles que estão exilados ou para aqueles que estão lá na terra, depois de toda a destruição e uma situação catastrófica que o povo estava vivendo. O exílio, para a gente ter uma ideia, o reino de Judá havia sido invadido pela Babilônia. O que nós temos aqui nesse slide é a referência entre antes, durante e depois do exílio. Esse exílio aqui é especialmente como referência o exílio babilônico no Reino do Sul, porque ele teve uma abrangência, uma importância muito grande. Na questão do norte, não foi necessariamente um exílio como do Babilônio, porque a Síria, quando invadiu o povo, invadiu ali o reino do norte, na verdade, ele destruiu toda a identidade como povo, né? Então houve deportação, mas na verdade houve uma mistura, miscigenação, e daí a coisa foi acontecendo, o casamento com cananeus, e então houve uma mistura, uma miscigenação, que se quebrou a identidade como povo de Deus e a etnia, etc. Tanto que depois, futuramente, anos depois, os judeus têm uma aversão com os samaritanos, fruto disso aí, né? Tanto que um adora no templo e outro no Monte de Gerazim. Bom, esse período mostra, na verdade, o reino de Judá, essa invasão pela Babilônia aconteceu em 3 momentos também, sendo que essa invasão, na última, houve o cativeiro final. Esse período mostra que os judeus no exílio babilônico, o cativeiro ainda não se apresentou insuportável para eles, já que tinham uma relativa liberdade, podendo plantar, construir e fazer comércio. Muitos progrediram em sua vida econômica, mas a terra era doloroso para muitos. Então o cativeiro babilônico ele foi diferente da ação dos assírios lá no norte. Eles permitiram que alguns ficassem, depois houve o retorno, houve a deportação, a exemplo do próprio Daniel e Ezequiel. Nós temos na Bíblia livros históricos, não temos livros históricos nesse período. As informações que temos estão em alguns textos dos livros de Daniel e Ezequiel, profetas no exílio. Daniel foi deportado na primeira invasão e Ezequiel na segunda. O livro de Esther, embora pertença ao período da restauração, do retorno, pois é uma história vivida muito mais tarde. Mostra a situação dos judeus que não voltaram à terra, permanecendo na Babilônia. Então, quer dizer, isso
são as informações que mostram esse tempo tão conturbado na história do povo de Deus, do povo de Israel. Né? Bom, então nós temos aqui Obadia, vemos aqui Joel, Jonas e Amós. Então principalmente esses 4 profetas, eles estavam no período antes da queda de Samaria, que é o reino, na verdade, que é Israel. Samaria é a capital de Israel, reino do norte. A data, não esqueçam, 722 a.C. Aí foi o domínio assírio sobre o norte. Então grave essa data porque ela é um divisor de águas. E aí entra o próximo profeta que é Oséias, ainda se dirigindo para o norte. Estão percebendo lá em cima os reis que são do norte. E a mensagem deles aqui abaixo e a correlação com os livros históricos de reis. A mensagem de Obadia, o julgamento de Edom, de Joás, o dia do Senhor, julgamento das nações. De Jonas, a cidade de Nínive é chamada ao arrependimento. A mensagem de Amós, o castigo divino costumado rebelde. E Oséias retrata o amor de Deus por Israel, como muitos já conhecem a mensagem de Oséias. Bom, seguindo mais um pouco, 740 depois de Cristo, já passou o domínio, está na opressão assíria, no norte, né? Assíria. Aí vemos o que? Isaías, o profeta Isaías está falando ao reino do sul, já trazendo a questão da iminência do ataque babilônico para o reino do sul, chamando o povo a se arrepender, né? Bom, aí tem aí o tempo dele, 740 a 680. Interessante que tanto Isaías, mas principalmente Jeremias e Ezequiel e Daniel são profetas que têm uma mensagem longa e às vezes num período de tempo parece que bem aquém das suas próprias vidas, né? Então quer dizer, mas é a abrangência da mensagem profética que serve para o presente, trabalha o passado, mas faz alusão a um futuro e até mesmo uma promessa de restauração, uma promessa de Deus para o seu povo, né? Toda a mensagem de Deus, dentro da mensagem profética, não é só uma mensagem que vem para destruir, para dizer algo só ruim, mas também para não somente alertar, mas trazer uma mensagem de esperança diante da aliança que tem com o seu povo. Deus não esquece da aliança com o seu povo, mas o povo vira as costas para o Senhor, e aí é o momento que a mensagem profética, a mensagem dos profetas entra para alertar as consequências e tentar, de alguma forma, trazer ao arrependimento aqueles que abrem o coração. Miqueias, o julgamento de Edom, voltando à questão de Isaías, né, ele vai indicar o Salvador e Rei vindo de Israel, fala do Messias também. Miqueias, Naum, o julgamento de Nínive da Síria, Sofonias, o julgamento de Judá e o resgate de um remanescente, e Abacuque fala sobre o cativeiro na Babilônia. Quer dizer, veja o que está acontecendo aqui, né? E os reis lá em cima para quem eles estão levando a mensagem deles. Bom, aí já está vindo algo interessante nesse terceiro slide, e uma linha do tempo que nós já estamos percebendo, né? Que é a queda de Judá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Só um minutinho. Vamos voltar um pouquinho para não perder o fio da meada, né? Muito bem. Os irmãos, assim, dentro da possibilidade, vão dizendo, ou pelo menos que está assistindo a aula, alguma dúvida que não entendeu, ou compartilhar alguma coisa que você achou interessante, porque eu vou poder entender que você viu, assistiu a aula, tá bom? Bom, aqui nós temos Jeremias. Jeremias, ele passa antes, ele já vai estar também durante o exílio, né? E tanto que ele está um pouco antes da data exata.
porque teve 3 invasões, 605, 597, 586, foram 3 invasões de Babilônia a Judá. Na última data houve a invasão definitiva. Aí tem aí Jeremias, a sua data, a mensagem, julgamento de Jerusalém e glória vindoura, Lamentações, que é dele também, o pranto sobre a destruição de Jerusalém e do templo. Aí os irmãos já, como nós já falamos de Lamentações, que retrata esse tempo específico em que ele está falando propriamente sobre o cativeiro e toda a destruição que aconteceu. Vem Ezequiel, que fala sobre a futura restauração de Israel e de sua terra. Lembrando que Ezequiel tem assim uma parte que é escatológica, assim como Daniel, né? Mas aí nós vamos entrar em detalhe nas próximas aulas, tratando de Ezequiel e depois Daniel também. E Daniel aqui, ele vai falar, está em Esdras e Reis também, e fala sobre o tempo dos gentios e o reinado de Israel. Né? Esse é o tempo em que o povo está na Babilônia. E que nós temos aqui na próxima slide já são os profetas após o exílio babilônico. Temos aí Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa linha de tempo é muito bom, irmãos. É interessante que você mandar aí para os irmãos, mandar ali no grupo, mas guarde isso, anote, rascunhe, porque isso vai nos ajudar a localizar a mensagem do profeta no seu tempo, fazendo a correlação com reis e crônicas para entender o fundo histórico e assim ver quem são os reis que são atingidos com essa mensagem e como estava o povo naquela época. Depois, nas aulas, a gente vai aprofundando algumas coisas, as informações, o texto objetivo, o esboço, a aplicação, como também nas aulas que serão passadas pelos irmãos aí, nas aulas de equipe, na apresentação das equipes também. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas posteriores ao exílio. E aí tem as suas respectivas, o que é a sua mensagem, no caso de Ageu, a restauração do templo. Zacarias enfoca a esperança contra a volta do Messias e Malaquias deixa a advertência de Deus para Israel. Então, aí os reis lá em cima. É interessante pensar também que na época da restauração, que a gente vai tratar com mais detalhes, já era um outro império. Teve a Síria, a Babilônia e agora vem Pérsia. Na direção de quem? De Dario. Dario. Então esses reis, eles são diferentes, ele permite que o povo volte para a terra, existe uma certa complacência, existe uma série de coisas, mas é diferente dos impérios que vêm antes. Então cada império também é interessante a gente localizar. A Síria, Babilônia, Pérsia, depois vai chegar também a questão dos Macabeus, período interbíblico, e enfim, romanos, o Império Romano, né? Mas aí já é algo mais para frente. Então, queridos, diante dessa linha do tempo, a gente vai ser muito bom porque nos ajudará a localizar a mensagem dos profetas, tá bom? Então, que Deus abençoe. Próxima aula nós estaremos falando de Ezequiel. Espero que tenha sido proveitoso algumas dicas aí a respeito dessa linha do tempo. Então, que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos dê uma noite abençoada. Até a próxima terça-feira. E preciso que você responda lá, dizendo qual horário que você pode estar se utilizando e também como nós podemos interagir. Qual programa nós poderemos estar interagindo para poder falar a respeito da aula, tá bom? Deus abençoe, diga lá, marque que você esteve presente. Que Deus abençoe